O Fundo Tigar 11 iniciou a sua 12ª emissão de cotas. Ele é um fundo queridinho de muitos investidores por explorar regiões do país que a maioria dos fundos imobiliários não quer nem chegar perto. Mas será que vale a pena participar dessa emissão? Vem comigo que você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar da 12ª emissão de cotas do fundo TGAR11, o TG Ativo Real, também conhecido como TIGAR ou TEGAR, como alguns chamam, que está querendo captar então 500 milhões de reais. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da história do fundo, dos diferenciais dele, por que ele é tão diferente assim. A gente vai falar sobre o racional dele, o histórico de rendimentos desse fundo, a oferta, o que ele está querendo fazer com esse dinheiro, como é que é o cronograma e tudo mais. Como sempre, vamos começar falando então do fundo em si. Ele é um fundo que estreou em bolsa ali em agosto de 2017, 28 de agosto de 2017. Então, é um fundo que já tem 6 anos e pouquinho de existência. Então, não é um dos fundos mais novos da bolsa, mas também não é dos mais antigos. Digamos que ele está ali num pelotão intermediário. E aqui a gente vai começar a dar uma olhada no relatório gerencial dele. Então, esse fundo, ele é formalmente classificado como um fundo de segmento híbrido, mas isso é porque as classificações oficiais são limitadas. Você não tem que escolher de uma lista de opções. E, na verdade, ele é um fundo de desenvolvimento, certo? Esse é o foco prioritário dele. Então, é participar em construções, loteamentos, incorporações. Ele tem uma taxa de administração de 1,5% ao ano, que é muito próximo do que a gente geralmente vê, 1 e pouquinho, 1,5%, mas ele tem uma taxa de performance ali de 30% do que exceder o CDI. E isso já deu polêmica no passado. E é fácil de entender o motivo. Com CDI de 2%, se você estava entregando 10% ao ano, nossa, você estava entregando 8 pontos percentuais acima do benchmark, da meta. Então, depois de muito ruído, o gestor acolheu essas reclamações e reduziu voluntariamente ali por 12 meses essa taxa de performance. Mas agora, claro, até porque com CDI de 13 é bem difícil superar, né, naturalmente. Então, hoje já é a taxa padrão de volta do fundo, digamos assim, que é de 30%, que é acima do que a gente costuma ver por aí. Ele é um fundo que tem um patrimônio de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões, né? Vamos arredondar a conta aqui. Coloque ele ali na base ali de mais ou menos o 25º do IFIX, então está no quarto superior ali do IFIX, e tem 118 mil cotistas, na verdade praticamente 119 mil cotistas. Coloque ele ali em 30º, certo? Então, é um fundo que também tem bastante cotista. E ele tem um total de ativos de 163. Então, ele tem participação em mais de 160 empreendimentos. E que estão, na verdade, espalhados por algumas regiões do Brasil. Se a gente der um zoom aqui, a gente pode enxergar melhor isso. Ele tem 3 regiões foco, vamos colocar assim, que é essa região que ele chama de Matopiba, que pega aqui Maranhão, Tocantins, Piauí, oeste da Bahia. Ele tem aqui o que ele chama de Cinturão da Soja, principalmente em Mato Grosso. E a terceira região foco, que é hoje a mais importante dentro do patrimônio dele, né? Pega aqui Goiás, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro. E esse talvez tenha sido o que mais chama a atenção desse fundo. Foi o grande diferencial dele, que tornou ele meio o fundo do coração de muita gente, certo? Ele não fica ali no eixo São Paulo, Rio, Curitiba,
alguma coisa ali na região metropolitana, sei lá, de Salvador ou de Porto Alegre, como a maioria dos fundos imobiliários faz, certo? As próprias gestoras estão localizadas prioritariamente em São Paulo, alguma coisinha mínima aqui no Rio. Não, a sede da TG fica em Goiás. Claro, eles têm um escritório de representação, digamos assim, em São Paulo, porque não dá para ser diferente, mas o coração de onde eles pilotam todas as operações, onde eles estão concentrados ali, fica em Goiás. Até um prédio que eu já visitei, eles já abriram as portas para mim, eu já fui lá para conhecer a operação, isso há anos. Mas fica lá. E exatamente esse movimento, digamos assim, é por esse desejo de explorar aonde os fundos imobiliários não exploram, certo? Como diz o ditado, quem chega primeiro bebe a água mais limpa. Então, ao invés dele ficar se degladiando na região de São Paulo, Faria Lima, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, não. Ele foi para o interior, onde sim, tem regiões extremamente ricas, que muitas vezes quem está aqui no Sudeste, como eu mesmo moro no Rio, a gente às vezes tem dificuldade de perceber, a gente tem dificuldade de enxergar como algumas regiões do interior do país são extremamente ricas. Então, o Tigar foi para esse lugar, aonde a Faria Lima não está indo. Aí, claro, tem um fundo ou outro que pode fazer uma operação lá, mas são geralmente secundárias, acessórias. O Tigar não. O foco dele é esse. É só ver. Mais de 35% do patrimônio está alocado no estado de Goiás. Claro, por estarem ali é muito mais fácil de acompanhar as obras, etc. Mas mesmo em outros estados, longe de ser visto pela Faria Lima, e o Tigar está lá. E qual foi o racional dele? Ele sempre operou muito em parceria com empreendimentos do tipo loteamento. Ou seja, quando tem um grande terreno e ele vai ser recortado em lotes menores, puxar luz, puxar gás, se for o caso, puxar água, fazer o arruamento, né, fazer as ruas internas, transformar aquilo como se fosse num bairro, eventualmente até num condomínio fechado mesmo. Por quê? Os empreendedores desse segmento têm muita dificuldade de acessar recursos. Porque a Caixa Econômica Federal, que é a grande financiadora de tudo que é obra, né, principalmente de moradia, não financia loteamentos. Então, esses empreendedores têm muita dificuldade de ter acesso a recursos. Muitas vezes os loteamentos são vendidos financiados pela própria loteadora, pelo próprio empreendedor. Então, vai ser para pagar em 5 anos? Então, sim, o empresário vai levar 5 anos para receber. Pode ter um sinal, pode ter alguma coisa, mas ele não tem aonde antecipar esses recursos, ou é extremamente difícil. Porque a Caixa não faz, a Faria Lima com os recursos do mercado financeiro não está lá. Então, o empreendedor, naturalmente, ele tinha que esperar voltar o recurso de um empreendimento para ele começar outro. Porque ele não conseguia se financiar de nenhum lado. Ele tinha que esperar entrar a parcela para começar a abrir uma outra obra. Então a Tigar, né, a TG, ela entrou acelerando esse processo, falando, beleza, pô, você quer começar isso aqui, você está sem recurso? Beleza, eu vou colocar o recurso. Eu vou virar tua sócia. O fundo vai virar seu sócio nessa operação. E, naturalmente, como são empresas pequenas, são operações pouco profissionalizadas. E esse foi um dos grandes desafios que o Tegar teve que resolver no começo. Por quê? São empresas pequenas onde o dono está ali. Não tem um relatório de andamento de obras. O dono pega o carro, vai lá e vai ver a obra. É assim que essas incorporadoras funcionam em muitas dessas regiões. Porque são poucas operações ali. Às vezes é numa cidade que o cara só opera naquela cidade e na cidade vizinha. Então, ninguém tem que dizer para ele como é que está a obra, porque da casa dele até o escritório ele passa na frente e vê como é que está a obra.
Mas é óbvio que uma gestora, certo, de um fundo listado em bolsa, etc., precisa ter um pouco mais de profissionalização, de organização dessas informações, de prestação de contas. E que também no começo não dava certo, porque a empresa também não tinha equipe para poder fazer relatórios, fazer levantamentos, ter toda essa burocracia chata para muito empreendedor. Que, claro, que queria o recurso, queria a sociedade, queria a parceria, mas precisa de tudo isso. Então, a TG foi ao ponto de entregar um sistema. Então, a TG tem um sistema dela e o empreendedor tem que botar a informação lá. Senão ela não libera a próxima etapa do recurso. E aí a TG tem que ter também os engenheiros, arquitetos, para irem lá, ver como é que está, fazer o relatório, ver se a informação está batendo, etc. E com isso ela foi profissionalizando essa relação. E isso chega a profissionalizar todo o andamento da obra, desde o começo, desde lá do planejamento, aonde, por exemplo, já soube de loteamentos, onde, claro, o empreendedor queria fazer não sei quantos lotes, tomar a área toda de lote. E a TG trouxe ali o conhecimento dela, a pesquisa de mercado, etc., falando, não vamos fazer tanto lote. Vamos diminuir a quantidade de lote e fazer um grande parque, uma grande praça. Para um empreendedor não profissionalizado, ele olha e fala assim, mas aí eu vou ter menos lote para vender. Só que aí, sim, a TG, com experiência de mercado, pesquisas de mercado, comparação com concorrentes, etc., mostrou, não, olha, se a gente vender 10 lotes a menos, 15 lotes a menos e fazer uma grande pracinha dentro do loteamento, isso vai valorizar os lotes, porque agora tem uma praça e que no final vai dar mais dinheiro. Então, a TG chega ao ponto de acompanhar como é que está sendo feito o treinamento dos corretores, decidindo as fases de lançamento. Não, primeiro a gente vai botar tantos lotes à venda, depois mais tantos, etc, etc, etc. Então, ela traz esse profissionalismo para uma região que não tem, ou que não tem tanto profissionalismo assim. Outra coisa também que, principalmente quem de repente já acompanha o fundo há mais tempo, pode ter notado, se a gente olhar aqui esse gráfico da distribuição do patrimônio líquido por classe de ativos, hoje o fundo está 97%, 98% alocado em equity. E praticamente não tem operação de crédito nenhuma. Quem olha um relatório desse fundo um pouco mais antigo, vai ver que era praticamente meio a meio. Metade equity e metade crédito. Por quê? Qual é a diferença? Uma operação de equity é onde o fundo é realmente sócio daquela operação. Está ali na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, se de repente o ritmo de vendas não foi tão bom como esperado, ok. Se foi melhor que o esperado, ótimo. Mas às vezes algumas operações não dão esse conforto para o fundo ser sócio. Então, como é que ele entra? Ele entra como credor. Ele empresta o dinheiro. Claro que ele tem uma taxa de juros a receber, mas ele tem prioridade no recebimento. Então, quando você faz uma operação de crédito, geralmente assim, dos primeiros lotes que vender, vai primeiro para pagar o CRI, né, a operação, o empréstimo, ou de cada lote que vender, X% é usado para poder pagar a parcela. O que sobrar vai para o empreendedor. Então, claro que geralmente nessa é uma operação onde você vai ter um retorno menor, porém você tem um risco menor, porque você tem a prioridade do recurso. O que pingar primeiro paga a parcela, só o que sobrar é que vai para o empreendedor. Você não é sócio com ele. Você está recebendo na frente. Hoje o fundo está 100% em equity. Esse balanceamento é muito feito
Quando se a operação realmente é muito boa, o fundo vai querer entrar como sócio, porque naturalmente o ganho esperado disso é maior. Se é uma operação que de repente ali o fundo não está 100% confortável, que ele acha que o empreendedor está sendo muito, sei lá, otimista demais e que essa operação não é tão boa assim, mas é boa o suficiente para colocar um dinheiro, etc., ele entra como credor. Fala assim, não, beleza, então esse negócio vai ser tão bom assim, então tá bom, eu quero uma taxa até menor do que você está supondo, mas eu quero o dinheiro na frente. Para o empreendedor é bom, para o fundo é bom. Histórico de dividendos desse fundo. A última distribuição de rendimentos, na verdade, ela foi anunciada no final de outubro, vai ser paga agora em 16 de novembro, de R$ 1,45 por cota. Essa é a maior distribuição deste ano de 2023, que dá um dividend yield de mais ou menos 1,2%. Em 12 meses, o fundo está distribuindo R$ 16,54. Então, um dividend yield de 13,81%. Esse valor é um pouquinho abaixo dos 12 meses anteriores. Se a gente comparar com os 12 meses anteriores, o fundo estava distribuindo 16,95. Então, caiu ali 2%. Então, não caiu tanto assim. E aqui no relatório, a gestora coloca a previsão dela. Então, está aqui na página 3, logo lá no comecinho, que a expectativa para os próximos 3 meses é que o fundo fique pagando entre 1,30 e 1,50. Então, a última distribuição bem na marca, né? Digamos assim, de 1,45. Agora, vamos falar um pouquinho dessa emissão, certo? Essa emissão, aqui está o prospecto, ela tem o objetivo de captar 500 milhões de reais, meio bilhão, certo? Se captar isso, vai jogar o fundo ali a mais ou menos entre os 15 ou 20 fundos maiores do IFIX. Ele sobe ali talvez até 10 classificações, principalmente se ele captar o lote adicional, porque o alvo é 500, mas pode chegar a 625 milhões, porque tem o lote adicional, dependendo aí da demanda que o fundo tenha. Tá? E aqui na página 15, 16, tem a destinação dos recursos. Então, ele volta a ter algumas operações de crédito, né, onde o fundo é credor. Então, tem aqui o tipo de incorporação que é. Quando eu coloco a incorporação vertical, são prédios, condomínios de prédios. Quando a incorporação horizontal, são casas. Geralmente, esse é o jargão do mercado. Então, tem aqui as cidades, a gente vê, tem alguma coisa em Santa Catarina, tem Uberlândia, Triângulo Mineiro, Itajaí, Belém, Cuiabá e Teresina. Então, a gente pode ver que muita coisa dentro das regiões foco dele. Aqui tem a taxa, a duration, né, que é o prazo médio das parcelas, e o valor de cada operação dessa. São operações relativamente pequenas, somam 144 milhões de reais, uma duration média de 3 anos e uma taxa média de inflação mais 12,78, para ser bem preciso. E a maior parte é operação de equity mesmo, ou seja, o fundo como sócio dessas operações. Se a gente olhar aqui, são 475 milhões de reais nessas operações. Claro, uma taxa de retorno esperada maior. Quando você é sócio, teoricamente, você está buscando uma taxa maior, porque também seu risco é maior. Quando você é credor, o risco é menor, a taxa é menor. Somando essas duas pernas, né, a gente tem um pipeline de 620 milhões. Então, teoricamente, o fundo já tem pipeline para não só captar os 500, como se ele ainda captar o lote adicional, que daria 625 milhões. Então, quer dizer, está bem dentro do pipeline. Não tem dinheiro morto, vamos chamar assim. E a gestora imagina que consiga alocar isso em até 6 meses, o que é um prazo bem razoável, bem compreensível, até porque é um valor significativo. A gente está falando de 500, 600 milhões de reais.
Aqui na página 1, voltando na página 1, a gente tem o preço dessa emissão. Então, o preço da emissão é de 14,62, que é o valor do valor patrimonial do fundo em si, mais a taxa de distribuição de R$ 4,04, dali mais ou menos 3,5% do valor da oferta, que alguns vão reclamar que é muito, etc., mas aquele negócio é operação coordenada pela XP, a XP não cobra barato, afinal de contas ela dá de argumento que ela vai colocar todos os assessores dela, né, para capilarizar essa emissão. Então, paga-se, então, quem quiser participar, paga R$ 118,66 por cota, que mesmo com essa taxa que não é baixa, ainda fica abaixo do valor de mercado. Hoje o fundo está cotado em R$ 119,73 no fim de semana que a gente está gravando esse vídeo. O fundo estava até cotado um pouquinho mais, 120 e pouquinho. Oficialmente está 119,73, mas então, mesmo assim, a oferta ainda está abaixo do valor de mercado, o que facilita dela ser bem sucedida. Os cotistas, claro, têm o direito de preferência, esse direito de preferência é de 31,64%. É fácil de entender por quê. O fundo está crescendo ali basicamente 1/3, né? Ele é um patrimônio de 1,5 bilhão, está indo para... está captando mais 500 milhões, dividindo pelo outro, então a gente tem esse percentual de 31,64%, baseado na data de corte do dia 20 de outubro. Então, se você é cotista, você vai ver lá na custódia lá da sua corretora que você tem alguns direitos de preferência, aquele valor foi calculado dessa forma. Quantidade de cotas que você tinha em 20/10, multiplicado por esse percentual e arredondado para baixo. Cronograma. O período de preferência já está aberto, certo? Ele se encerra na segunda-feira. Deixa eu abrir aqui o cronograma. Então, o direito de preferência vai, então, até a segunda-feira, dia 6, e liquida na terça-feira, dia 7. Não tem direito de sobras, montante adicional, até porque é uma oferta pública. Então, quem quiser subscrever mais cotas pode participar da oferta, que abre no próprio dia 7 e vai até o dia 23, liquidando, então, em conta no dia 29. Tá? Então, essa oferta acaba ainda esse mês de novembro. E agora eu quero saber de você. Você acha que vale a pena? Você gosta do fundo? É cotista? Vai participar? Não é cotista, mas vai se tornar agora nessa oferta? Coloque seus comentários aqui embaixo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele seu like, que é muito importante para mim saber que você gostou aqui do vídeo, que você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, só ativar o sininho aqui embaixo. Se você acha que mais pessoas podem gostar desse conteúdo, é só compartilhar com elas. Tá bom, pessoal? E se você quer continuar seus estudos, tem mais 2 videozinhos aqui para você escolher e seguir maratonando. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.